Nós convidamos os irmãos para Isaías, no capítulo 41, e gostaria de recordar os irmãos que sempre é oportuno examinarmos as passagens, mesmo que nós já tenhamos feito esse exame muitas vezes, porque a cada oportunidade o Senhor mostra um novo ponto de vista, acrescenta algumas coisas, retira outras, porque se trata de um trabalho de esclarecimento e de enriquecimento do conhecimento da alma. E nós somos individualidades que foram criadas quando foi gerado o universo. Nós, pelo conhecimento da ciência de Deus, nós sabemos que todas as coisas foram geradas no impulso criativo. Na ciência dos homens, quando houve o Big Bang, quando tudo explodiu e gerou esta grande manifestação que é a criação. As almas foram geradas nesse instante. Todas as almas que estão nesse mundo e as que estão nos demais mundos do universo. Nós temos outros planetas habitados em vários lugares dessa grande criação. Então, todas as almas elas foram criadas de uma vez só, mas elas não nascem de uma vez só, porque não existem corpos ainda em condições de receber essas almas. Por isso, há uma progressividade da população mundial que vai aos poucos dando lugar a novas almas que vão nascendo e aproveitando a experiência que é acumulada na realidade que nós chamamos o mundo onde vivemos. Se nós somos mesmo, e tudo indica que sim, estas almas eternas, porque é a única lógica que existe na criação, nós entendemos a importância da instrução do próprio Criador. Porque se fomos gerados juntamente com a natureza, com a criação que está à nossa volta, no mesmo instante, aquilo que nos gerou, que nós conhecemos como Deus, mas é algo além da nossa imaginação, certamente tem propostas e quer nos orientar, quer mostrar a nós a sua ciência, quer dizer para nós da nossa imortalidade, que nós somos, em verdade, deuses, no dizer das Escrituras, e que somos eternos, que a gente não morre. Na verdade, morre o nosso corpo, a gente dá uma voltinha aí na eternidade para tomar ciência de algumas coisas, e estamos retornando à matéria, porque o ser é criado para existir na obra de Deus, que é o universo, não para viver no céu, no paraíso e tal, como a teologia tradicional formulou, e outras crenças também, em várias regiões do globo, formularam mais ou menos nesse sentido. Paraísos, alguns castelos e coisas que aguardam a alma do outro lado, com virgens. Aí cada cultura tem a sua concepção sobre esse lugar paradisíaco para onde a alma iria depois da morte física. Agora que Deus está revelando que as coisas são feitas para seguir aqui mesmo, que nós somos habitantes da criação. A terra é o nosso lugar, é a nossa casa. Quando nós vamos para lá é que nós não estamos completos. Quando nós voltamos, nós nos completamos tomando posse de um corpo que é gerado por uma mulher, como se fosse uma roupa que nós usamos para viver um novo personagem, dando sequência à nossa existência e desenvolvimento. E com certeza não lembramos das vidas passadas que nós vivemos, mas algumas pessoas se lembram de fatos. E há outras coisas que Deus nos revela, mas não tem muito interesse a gente dizer sobre o passado, porque o que interessa é o presente para nós. Mas na medida em que a humanidade for amadurecendo também, quando uma nova ordem se estabelecer e essa velha ordem for tirada do mundo,
as almas começarão a se lembrar de outras experiências que viveram, o lugar que eles viveram. Isso é uma coisa muito natural, não trará nenhuma perturbação para a alma, o que hoje traria em função do estado de ignorância que encontra a nossa humanidade. Então, claro, evidente, que se nós somos partes e partícipes da criação, a instrução de Deus, do Criador, que nós não conhecemos ainda, não é homem, né? A gente tenta dizer espírito, mas é muito mais. Essa instrução desse ser que é o motor de tudo, gerador, criador e mantenedor, enfim, que mantém a ordem universal funcionando em todos os aspectos, tudo isso é muito interessante para nós. Nós somos os seres eternos da criação e moradores desse planeta. Então, a primeira ideia é excluir a morte. Excluir a morte não é nada, é só o corpo que morre. A alma, se ela não estiver bem, não estiver em harmonia com Deus, com as leis naturais, quando eu digo harmonia com Deus, não é harmonia com religião, estou dizendo das leis naturais reveladas por Deus nas Escrituras. Quando não há essa harmonia, a alma, quando ela sai do corpo, ela não consegue se situar dentro das regiões luminosas, esclarecidas, vamos dizer assim. Vamos usar uma linguagem humana. E aí ela vai para as regiões das trevas. Mas ela participa das trevas que existem dentro dela mesmo. Ninguém a condena. Vai ter um tribunal lá, vai julgar a pessoa vai para o inferno, vai para a região da morte, que são regiões de sofrimento. É que o inferno já está dentro dela. Frequentemente o inferno já está aqui na vida dela. Mesmo que o corpo não morreu ainda, o inferno já tomou conta dela. A morte tomou conta dela. Quando morre o corpo, a alma vai sofrer. Ela vai ficar para sempre sofrendo? Não, evidentemente não. Porque há uma lei de progresso. Ela fica ali como se estivesse sendo punida, como se estivesse sendo ajustada. Deus permite que ela sinta as consequências dos seus próprios atos. Depois ela ascende novamente às regiões de esclarecimento, de sabedoria, onde estão os anjos, outras inteligências da criação, que fazem parte desse mundo nosso. Tem uma população bem significativa do outro lado, em relação direta com a população que está desse lado aqui. Então é como uma roda gigante, dizem os judeus, né? Os sábios judeus, eles dizem que é uma roda gigante, a gente está sempre subindo, descendo, subindo e descendo. Essa é a ordem natural da vida. Então, claro que as escrituras, elas são super interessantes para nós. E ler as escrituras, estudar, meditar, e ouvir uma pessoa falar sobre ela, e aprender a discernir espíritos, que é importante. Espírito é o movimento do pensamento, não é que é uma entidade que está se comunicando ali. É o movimento do pensamento. Em que sentido o pensamento está se movimentando? É espírito de Deus? É espírito do mundo? É espírito mentiroso? A gente tem que aprender a discernir essas coisas para a gente poder aproveitar a instrução das escrituras. Então temos um patrimônio enorme pela frente de coisas a aprender com os santos escritos. E claro, à medida que o tempo for passando, esses ensinamentos eles devem ser levados a todos os homens. E só faz sentido um dizer de Paulo, que está na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim que Deus deseja que todos os homens se salvem. E salvar, em que sentido? A pessoa pensa que salvação é uma coisa religiosa. Não é, não. É que a alma está perdida em si mesma, ela não tem ainda a sabedoria, ela não conseguiu acessar ainda a mente divina, que é a mente cósmica. Vamos usar essa expressão. Não conseguiu ainda conectar-se lá na mente cósmica. Então ela vive perdida, vive sem vida, como se estivesse morta. Então, só se leva salvação para quem está morrendo. Não é assim, quando chama o corpo de bombeiro, corre aqui, tem um sujeito que foi nadar, está se afogando, chama o corpo de bombeiro para poder salvar o sujeito da morte, não é isso que acontece? Se ele não estivesse afogando, ninguém vai chamar o corpo de bombeiro. Ou vamos pensar que é alguém que lá está num prédio, começou a pegar um fogo, o sujeito vai morrer. É chamado o bombeiro para que ele possa salvar aquela pessoa. Então, quando nós falamos de salvação, é que existe alguém beirando a morte ou já enfiado dentro dela. E este alguém pode tirar esta pessoa da morte. E a morte não é morte física, é uma situação de alma.
A mente da alma, ela não consegue ainda ter esclarecimento. Então, uma vez que ela perde a sua vida carnal, o corpo morre e a alma se solta dentro das regiões eternas, que é a dimensão invisível. Ali ela se perde, fica perdida por aí, vagando e tal. Enfim, aí tem vários tipos de concepções, né, em relação às almas que ficam do outro lado. Uns chamam de espíritos, aí outros chamam de centro espírita. Aí tem vários tipos de concepções que para nós não tem muito interesse, porque a gente tem uma orientação um pouco diferente. Então, toda a instrução é importante. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque, veja só, se fosse só uma salvação para ir para o céu, amém. Salvou o sujeito, se arrependeu na hora da morte, pronto, vamos levar o sujeito para o céu, a alma dele. Mas, olhando o texto das Escrituras, nós percebemos que o texto é muito mais rico. Ele diz assim: Deus deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a questão não é a salvação é o primeiro momento. O bombeiro vai lá, tira o sujeito da água que está morrendo, afogando, tira para fora, faz uma respiração artificial e tal, o sujeito volta à vida. Muito bem, aí depois o que vai acontecer? Vai instruir meu filho, o que você estava fazendo nesse lugar? Você não pode nadar aqui, isso é muito perigoso, etc. Então ele precisa conhecer a verdade para ele não morrer mais. É isso que Deus deseja, salvar todos os homens, é isso que ele quer, para que eles tomem posse da verdade e não venham a morrer mais. É simples a coisa, irmãos. Se a alma foi eterna, foi criada no começo de tudo. Se não é eterna, se a alma nasce no ventre da mãe, como a concepção da teologia tradicional, aí pode ser qualquer coisa. Entendeu? Pode inventar qualquer teoria. E as escrituras têm passagens inúmeras. Você pode tirar doutrinas, ensinamentos, vai fazendo o que você quiser. Porque pode-se acreditar em qualquer coisa mesmo, até em coisas irracionais, como nós vemos frequentemente. Então, a instrução é importante para a nossa salvação e para a nossa instrução, o conhecimento da verdade. Então, nós temos aqui, esse livro do profeta Isaías é uma coisa maravilhosa, porque ele se refere aqui em quase todas as passagens, embora ele fale um pouco com as duas tribos lá do sul, né, que é Judá, ele fala muito de Israel, que são as 10 tribos perdidas, que nós falamos assim na história. Né? E houve uma diáspora, e essas almas elas foram espalhadas pelo mundo, por várias razões, que vamos abordar aqui. Essas almas, depois, futuramente, essas almas iriam ser ajuntadas. E o Senhor desceu ao mundo para salvar exatamente essas almas. Se a gente tiver cuidado em observar o discurso do Senhor, nós percebemos que ele tratava só das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não tratava de outra coisa. Ele disse que veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso já põe Jesus no centro de Israel. Ele não veio atrás de gente estranha, ele veio atrás do povo dele. Estas almas que desde Moisés já se sabe que elas seriam lançadas no mundo. Então não é difícil da gente entender. Então o profeta Isaías é um profeta que tratou muito do que aconteceu com essas almas e o que iria acontecer no futuro. E a interpretação dos textos, longe de nós achar que o texto tem só uma interpretação. Ele deve ser interpretado de diversas maneiras. E mesmo as pessoas que são ignorantes da ciência de Deus, elas interpretam e conseguem fazer uma concepção que possa ajudá-las a viver a sua experiência existencial, até que futuramente elas possam ter conhecimento da verdade conforme ela é, no sentido de eternidade das coisas, imortalidade e tal. Às vezes a alma não sabe ainda disso. É muito comum isso no meio católico, no meio evangélico. As almas são limitadas. O mundo é um mundo muito atrasado. Acho que olhando o mundo aí dá para a gente chegar a essa conclusão. Em todo sentido, é um mundo atrasado. As almas que vivem nele é que geram esse atraso, porque esse atraso faz parte dessas almas, do coração delas. Então toda a interpretação é bem-vinda. E mesmo nós, que já temos um pouco do conhecimento da ciência de Deus, nós às vezes interpretamos uma passagem de uma outra forma, a gente tem uma visão um pouco diferente. Porque não podemos deixar de considerar que as traduções foram feitas por evangélicos e católicos.
E com certeza, quando a pessoa vai fazer uma tradução, a sua crença exerce influência, porque ele está tratando de coisas relacionadas com a crença. Então, às vezes o tradutor coloca algo ali e os intérpretes também pensam que se está falando de uma coisa, quando se está falando de outra. Então, as várias interpretações, elas podem nos ajudar no sentido de enriquecer as possibilidades do nosso entendimento. Isso é muito bom. Ainda bem que não tem alguém que vai lá e fala certinho a verdade que está ali revelada. Porque a verdade certinha, ela só acontece quando fecha o ciclo criativo. Os irmãos sabem disso. Nós vamos estar sempre aprendendo daqui a 1000 anos, 2, 3, 4 mil anos, 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos. Nós vamos estar sempre aprendendo os mistérios da criação, os mistérios de Deus, interpretando as coisas de maneira mais completa. Então, eu penso assim, é algo fantástico, irmãos. A experiência da alma, a experiência existencial da alma é algo, acho que nem o Spielberg lá consegue imaginar uma coisa dessa. De tão fantástica que é. Então, nós nos alegramos muito ao termos contato com as Escrituras Sagradas. Né? Então, o capítulo 41, aqui na introdução, a gente sabe que ele está tratando aqui de coisas relacionadas com o fim do mundo. O capítulo 40 trata disso, com a reunião do povo de Deus, com a busca por Israel. Então, a gente sabe que esses capítulos aqui, ele está tratando de coisas relacionadas com o que vai acontecer nessa grande crise que a humanidade vai passar. Chamada fim do mundo, ou juízo final, nas Escrituras, mas o mundo não vai acabar. Essa ideia de que o mundo vai acabar é uma concepção religiosa, é uma concepção comum às igrejas cristãs, mas essa concepção não existe no judaísmo. Não existe no judaísmo. Isso é uma concepção que foi criada dentro do cristianismo. E longe de se achar que isso é verdade, ou que os cristãos entendem melhor das coisas do que os judeus. Longe disso. Tanto os judeus quanto os cristãos têm muitas coisas a aprender com o Espírito de Deus. Se começarem a olhar as coisas por um ponto de vista diferente do ponto de vista carnal, temporal, meramente humano. Nós precisamos começar a ver as coisas pelo ponto de vista divino, porque somos deuses, filhos do Altíssimo. Tem muitas coisas a aprender. Então, ele começa aqui esse capítulo 41, dizendo, olha, fique todo mundo quieto aí que eu vou dizer. Tem algo a dizer, né? Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Então, por que ele fala que os povos precisam renovar as suas forças? Porque a humanidade vem se arrastando há muito tempo. As nações vêm sofrendo com o atraso desse mundo. E Deus deseja que esse atraso seja vencido pelos homens. Que a verdade do eterno Deus, as suas leis naturais, as suas regras, sejam estabelecidas para que o homem possa respeitar a vida, respeitar o seu próximo, respeitar a natureza. O mundo está sendo destruído pelos interesses mesquinhos de grupos econômicos, de grupos políticos. É uma coisa triste que nós estamos assistindo. É possível que as pessoas não tenham sensibilidade para perceber que o que está aí é uma coisa muito primitiva, é uma coisa sem qualquer lógica. Nada explica uma situação dessa a não ser o mal. Mas esse mal tem uma explicação também, tudo tem sua razão de ser. Então Deus deseja falar com os povos e deseja que esses povos possam se esclarecer para que as suas forças sejam renovadas, porque nós temos um futuro a construir. Nós temos uma civilização a construir. Nós temos que arrumar o mundo que foi estragado. Vai fazer um estrago enorme. Quando vierem os eventos apocalípticos, vai ser um estrago enorme. Muitas coisas ainda vão ser derrubadas. Então, na hora de reconstruir o mundo, as tarefas vão ser muito intensas para todos nós. E todos aqueles que estudam, têm seus conhecimentos, vão usar esses conhecimentos. Porque é Deus que vive em nós para poder fazer as coisas acontecer. O reino de Deus não vai ser criado num passe de mágicas. Ele vai ser produto das nossas mãos, do nosso trabalho, do nosso povo, sob o influxo do nosso Deus. E das nações que vão receber essa força que ele está falando aqui.
Porque ele vai dar força para todo mundo. Assim que tirar essa escuridão da terra, esse atraso, essas almas que se comprazem no mal, que são pessoas malignas, pessoas que só pensam em si mesmas, elas serão tiradas da terra. Então é possível, será possível construir o futuro, mas com uma ordem única. Não é possível que vai ter. Como pode alguém pensar que ter vários tipos de pensamentos e é uma grande desordem que tem no mundo, que isso é uma coisa interessante. Os homens acham que isso é bonito. Pode ter sido até interessante para desenvolver o pensamento do homem por certo tempo, mas olha a confusão que nós estamos vivendo hoje. É uma confusão sem fim, ninguém sabe mais quem tem alguma verdade que não tem. É uma coisa triste que nós estamos assistindo. Até dentro da ciência, né? Nós vamos ver discussão por tudo quanto é coisa, por medicamentos, por princípios, por eu acho isso, o outro discorda, o outro não acha também, o outro deixou de achar. Olha, gente, eu nunca vi tanta confusão em todos os departamentos da vida. Nas escolas, nas universidades. Parece que o pensamento do homem foi fragmentado pelas individualidades, pelo individualismo, pelo egoísmo das pessoas. Então Deus, evidentemente, vai acabar com essa bagunça que está na Terra. E haverá uma vida natural. Vida natural, não vai ter nem religião. Não é religião, religião não precisa de religião. No mundo novo, agora ainda precisa. Mas no mundo novo não vai precisar disso, porque todos vão viver a lei natural. Por isso, as profecias dizem que o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Isso vai ser muito bom, porque nós vamos viver uma vida tranquila, de paz. Não vai ter dinheiro, isso é uma das coisas complicadas, né? O pessoal que gosta do capital, ganhar seu dinheirinho, ser bem-sucedido, sentir que venceu na vida, ter suas coisinhas e tal, vai ficar meio desanimado. Mas, gente, tem mais coisas lá do que essas coisinhas que vocês têm aí, tá? Lá no mundo novo. Então, não fica preocupado com isso, não. Tá? Então, vai ser uma vida totalmente diferente da vida que nós temos hoje aqui. E cada alma poderá exercer os seus dons, se ocupar das coisas que gosta de fazer. Vai ser uma vida, assim, de muito trabalho, de muitas lutas nos primeiros tempos, mas a civilização futura é uma coisa gloriosa. Gloriosa. Coisa, assim, além da imaginação do cinema. Então, essa introdução, eu queria que os irmãos se atentassem, né? E quando a gente olha bem o texto, a gente percebe coisas interessantes. Ele fala que renovem suas forças aos povos, né? Cheguem-se. Não Deus que quer expulsar. Você não acredita em mim, você tem deuses estranhos, eu vou expulsar você, vou fazer você desaparecer da terra. Não é nada disso, vou te castigar. Não, olha a conversa do nosso Deus. Se acheguem aqui. E então falem, clamem, reclamem. Fale da injustiça que vocês estão sofrendo. Cheguemos-nos juntos a juízo. Quer dizer, vamos acertar as coisas que estão certas e vamos tirar do mundo as coisas que estão erradas. Vamos arrumar a terra, a vida dos povos, das nações. É maravilhoso o Deus de Israel. Não tem nada a ver com o Deus da igreja. Eu vou botar fogo no mundo, vou pegar o pessoal e levar para o céu, morar lá no paraíso, lá, ficar lá com as borboletinhas e tal. Não tem nada disso, irmão. Tudo é um trabalho que a mente divina, o ser divino executa, e as inteligências que habitam o planeta promovem para poder levar as nações a um futuro glorioso. É uma coisa maravilhosa. Uma civilização sem dores, sem injustiça, sem fome, sem doenças. O clima estabilizado, a chuva vem no tempo certo, sem furacão, sem essas destruições doidas que nós estamos vivendo na Terra. E tudo reflete o atraso do homem. Então, é um Deus assim que num versículo ele já diz o que ele quer. Já diz o que ele quer. Ele quer abraçar a todos, porque todos são seus filhos. Todos são filhos de Deus. Se há um povo escolhido, é só por uma razão administrativa. Em rápidas linhas, claro que isso é uma complexidade. E vem lá de trás todo um cuidado, um zelo, um treinamento. E põe em confusão, porque quem quiser conhecer a história do povo escolhido, lê a Escritura, para ver o que é o povo escolhido. Pensa num povo que deu trabalho para Deus.
Então, a questão é que esse povo foi preparado para poder ajudar as outras nações a encontrar a harmonia com o Criador e com as leis da natureza, com as leis naturais. E abandonar os seus deuses, a sua idolatria. Eles não fazem isso por maldade, eles são pessoas ignorantes ainda, no bom sentido. É claro que cada um tem a sua cultura, cada um tem seu lugar, etc. E Deus entende isso. Então, mas há um trabalho grande a se fazer para que todos possam entender a ordem natural das coisas. E quem é o Deus Altíssimo, que é o Criador. Então, há muito a fazer. Então, o povo foi escolhido, é o Israel bíblico. Existe esse povo, não é porque Deus gostou desse pessoal. Ah, vocês são meu povinho, eu vou levar vocês para o céu. Não é isso, não. É por uma questão administrativa do planeta, das coisas que vão ser estabelecidas. Olha quanto trabalho, quantas tarefas foram feitas, quantas coisas aconteceram ao longo de toda essa história, tanto do povo de Deus até a vinda do Cristo, que é o Messias, depois a história da igreja com toda a sua tristeza. Põe tristeza nisso. Para chegar até onde nós chegamos, é um atraso, é uma ignorância, é uma escuridão que está em toda parte no mundo, não deixa nada ir adiante, nada avançar no sentido do interesse coletivo. Tudo conspira contra Deus e contra os interesses da sociedade. Tudo que se faz é pensando no individualismo, na vaidade, nas coisas pessoais, na propriedade privada, não sei o quê. Tudo coisa que desestrutura a sociedade, que faz com que a casa fique estabelecida sob um alicerce frágil. Que é o que está acontecendo, construir a casa em cima de uma areia. E agora as tempestades estão vindo, que são as grandes confusões no mundo, e a casa vai cair. E vai mesmo, não tem quem segura, né? Está previsto no projeto do Senhor. Então, irmãos, assim, eu gostaria, só conferir o horário um pouquinho aqui, né? O horário está avançando. Então, eu gostaria que os irmãos se atentassem para as coisas que Deus escreve através dos profetas, porque ele fala muito em poucas palavras. Em poucas palavras. Aqui, logo a seguir, os intérpretes, eles falam que Deus teria feito uma referência aqui a Ciro, que foi um líder militar que teve grande importância na vida do povo de Deus quando houve a libertação de Judá, que estava escravo na Babilônia. Uma grande importância e tal. Eles dizem que o Senhor está falando aqui sobre Ciro. Não me parece que seja isso. E aí eu tomo a liberdade de interpretar de uma forma um pouco diferente dos intérpretes cristãos, que ele começa a falar que do Oriente se chamou alguém. Nunca se perguntou onde Jesus foi parar dos 13 aos 30 anos. Os irmãos sabem que ele sumiu, né? Ninguém sabe onde Jesus foi parar. Vocês sabem da história dos reis magos, né, que vieram ver Jesus quando era menino. Sabe de onde eram os magos? Do Oriente. Vocês acreditam mesmo que eles teriam vindo trazer presentinhos para Jesus? Acha que é isso mesmo? Por que eles eram chamados de magos? Porque eles entendiam do quê? De coisas ocultas. Porque eles entendiam de coisas que as pessoas comuns não entendiam. Eles tinham conhecimento que as pessoas normais não têm. Não tinha naquela época e não tem nos dias de hoje. Então, que estranhos reis foram esses? Não teriam vindo conversar com José e Maria a respeito do menino que tinha nascido e das tarefas que ele iria desenvolver? Existem, evidentemente, na literatura paralela e nas tradições, afirmativas dizendo que Jesus esteve no Oriente, se preparando. Porque, assim, dentro do cristianismo, como eles acreditam que Jesus é Deus e Jesus não é Deus, seria Deus, ele não precisava de nenhum tipo de estudo, de preparo, de coisa nenhuma. Ele era Deus, já sabia de tudo. Mas isso não é verdade. Ele foi instruído, foi preparado devidamente para desempenhar as suas tarefas, a sua missão, quando ele aqui esteve. Então, parece-me, e aí eu tomo essa nova interpretação, esse viés, que ele está falando aqui, na verdade, do Senhor, porque ele chama ele de justo. O chamou para o seu pé, para estar diante dele.
Quem deu às nações a sua face o fez dominar sobre reis. Ele os entregou à sua espada como pó e como a pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Essas expressões aqui são usadas em outras passagens para falar do poder do Senhor sobre os povos ímpios e a autoridade que Deus concedeu ao Cristo para que ele desempenhasse a sua tarefa de salvar a humanidade, salvar o seu povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel e salvar a humanidade, trazendo para ela a ressurreição. O que é a ressurreição? Tirar a humanidade da morte, tirar a humanidade da escuridão, que ainda está aí. Olha o que a escuridão está fazendo no mundo. É um espírito. Preste atenção. Olha a confusão que ela está fazendo na cabeça das pessoas. Então, o Senhor, ele veio com autoridade sobre o mal. Só ele tem essa autoridade. Ele os persegue, os reis da terra, e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Também é outra expressão que fala do Senhor. O Senhor que ajuntou onde não espalhou, os irmãos já devem se lembrar dessa passagem. Que colheu onde não plantou. Então, a linguagem aqui é muito parecida com expressões que falam do Senhor, do nosso Cristo. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, quem foi? Foi o Senhor. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Como disse a pastora ao princípio, né? As gerações são as mesmas, as almas são as mesmas. Elas não estiveram ao mesmo tempo na carne, no mundo visível. Mas, à medida que o tempo foi passando, as gerações foram se expandindo. Foi nascendo mais almas e foi enriquecendo a população do mundo. Assim como foi desenvolvendo o conhecimento das coisas, as artes e tudo mais, aquilo que as almas produzem pelo próprio conhecimento que elas possuem, pelas revelações do próprio Deus. Então, a meu ver, essa introdução aqui, ela se refere, na verdade, àquele que veio para salvar o mundo do afogamento, né? O bombeiro divino, que é Jesus, que é o Cristo de Deus. As ilhas ouviram e temeram. Os fins da terra tremeram. Mas como? Os fins da terra tremeram diante de Ciro? Não me parece. Tremeram diante do Senhor. Essa expressão é comum e está em vários lugares das Escrituras Sagradas. Em vários lugares. Um ao outro ajudou o seu irmão, dizendo, esforça-te. O Espírito aqui, a partir do versículo 5, ele fala aqui do homem, do esforço do homem ao longo do tempo para tentar construir a sua vida. Um esforçou o outro e ajudou o outro. Um disse, tem ânimo e tal. O artífice animou o ourives. E o que alisa com o martelo que bate na bigorna, dizendo, da coisa soldada boa é. Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Falando da vida do homem. O que é o homem comum com as suas atividades. Então ele diz, olha, enviei o Senhor para que ele possa, diante do mundo, ter toda a autoridade para salvar o mundo da confusão em que o mundo se enfiou, devido à sua ignorância. O mundo é que se enfiou nesse buraco que nós estamos vendo aí hoje. A confusão está no planeta, que vocês estão vendo. Vai piorar bastante. Porém, tu, ó Israel. Bom, aí já a coisa virou para o nosso lado. Você acha que é povo de Deus, que pertence ao povo de Deus? Você é cristão, você é judeu, você não é nada, mas sente o chamado de Deus. Tem algumas pessoas que sentem que é de Israel. Isso é conhecido dos rabinos, todo mundo sabe disso. Os rabinos dizem, você é pertencente ao povo de Deus. Até eles dizem, você precisa morar lá em Israel. Então ele diz, o homem comum está cuidando das atividades dele. Está falando um para o outro, vamos se esforçar, nós juntos vamos vencer, vamos passar, vamos dar conta, não sei o quê, essas coisas que você vê por aí. É o movimento do homem. Nós não somos como o homem, porque tem uma palavra dirigida a nós especificamente. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, é a mesma coisa,
a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Então, olha, irmãos, a decisão ela tem que ser tomada. Ou eu pertenço ao povo, mesmo que eu não entenda, mas eu pertenço ao povo, eu sinto isso, e vou me entregar ao Senhor, vou estudar, vou ler, vou aprender, vou perguntar, vou fazer acontecer. Ou eu vou viver a vida do mundo aí fora. Vai cuidar da tua vida, do teu sonho. Não vai dar em nada. O sonho do mundo não vai dar em nada, o teu também vai. Se for com ele, vai dar em muita confusão, ilusão e tudo mais. Está crescendo cada dia, viu, irmão? Que as coisas que nós já há muito tempo nós falamos sobre o que vai acontecer com o problema financeiro no mundo, com o controle das pessoas, tudo isso já são fenômenos que estão batendo a porta já. Então o reino de Deus não vai tardar, não deve demorar muito as grandes mudanças que vêm sobre a terra. Nos próximos anos, pode se preparar para isso. Tu, pois, Israel, servo meu, nós servimos a quem é Deus. Os irmãos sabem o que é um servo? A palavra servo aqui é uma palavra que significa mais, é como se fosse um escravo, não é nem empregado. Empregado tem direito trabalhista, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O servo não tem nada disso. O servo simplesmente faz a vontade do seu senhor. Ele não tem vontade. É algo muito sério servir ao Deus de Israel. Mas o Senhor nos dará incumbências, com certeza, se nós servirmos direitinho o Senhor. Ah, mas como é que eu posso servir, pastor? Ah, comece em casa, por exemplo. Comece em casa. Serve. Existe algum modelo para servir? É que nem amar, né? Ame. Ah, como é que eu amo? Não existe modelo. Quer amar seu irmão, quer amar seu marido, quer amar sua mulher, seus filhos, seus pais. Serve. Entendeu? Aprenda a servir. Porque no mundo novo, na nova humanidade, as pessoas vão servir umas às outras. A base da vida do mundo civilizado, de uma civilização, tem muitas no universo. É servidão, um serve o outro, um cuida do outro. Não pode ter sociedade, não há sociedade estável, não há futuro para um mundo que as pessoas não entendem isso, irmão. Isso é a regra básica. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o poder maior que governa o universo, preciso me sujeitar a esse poder. E amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Tudo se resume nisso, disse o Senhor, nosso Deus. O enviado do nosso Deus. Né? Ele é o nosso Deus mesmo no mundo, porque ele é o representante maior de Deus. Uma vez que nós não temos ainda acesso ao que tem lá para cima, né? Nas regiões mais próximas do Criador. Então, ele desenvolve aqui todo um diálogo com Israel. Ele vai desenvolvendo o capítulo inteiro, não dá para a gente falar, porque o tempo já se esgotou. Mas ele chama Abraão de meu amigo. Olha só, meu amigo. Quer dizer, Abraão desenvolveu uma intimidade com Deus, principalmente porque ele ouvia muito Deus. Tudo que Deus falava, ele fazia. Vai conhecer a vida de Abraão para você ver o que ele fez. Quase sacrificou o filho, né? Por causa de Deus. Então, assim, ele foi chamado amigo de Deus. E será que nós somos servos de Deus e nós queremos ser amigos de Deus? Essa é a pergunta que precisamos fazer. Porque ser amigo de Deus não é só você falar que é amigo de Deus. Você tem que se colocar a trabalhar, servir Deus. A servir em que sentido? No sentido do reino que vai ser estabelecido. Então já começa a viver o amor dentro da tua casa. Hoje, irmão, nós estamos cheios de razões. Eu vejo as pessoas entram por discussões aí. Cada um tem sua razão. Que razão? Que razão? Fundamentado em quê? Em que você tem razão? O inferno está cheio de pessoas com a razão na cabeça. Entendeu? Então,
Nós temos que aprender a servir, ouvir, aprender. Está aqui, não é assim, eu faço do jeito que você quer, como você quer que faça? Então você diz, não, eu quero que faça do meu jeito. Percebe como é que é miúdo isso? Então faz do jeito que a pessoa quiser. Não se desentenda com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, por causa de coisas infundadas. É evidente que às vezes nós temos que entrar num embate com o filho, com nossa esposa, nosso marido. Isso é uma questão grave, fundamentada nas escrituras. Aí às vezes nós temos que entrar num embate e tudo, mas tudo se pode fazer com ternura, pode fazer com firmeza, sem haver uma cisão. Então Deus quer que a gente tenha essa percepção das coisas, essa racionalidade em agir e viver, e espírito de servidão. Se nós aprendermos o que é servir, nós vamos ser amigos de Deus. Já pensou que é você ser chamado amigo de Deus? Do Criador? Fantástico, maravilhoso, não é mesmo? Então, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Então, como é que ele chamou entre os mais excelentes? Há outros povos. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Israel. De Israel ele está falando. Há outros povos. Ele chamou no meio de todos os povos, e há povos excelentes, ele chamou e disse, tu és meu servo. A ti escolhi, nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Percebe? Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo de nada. Temer coisa alguma. Não precisamos, irmãos, com certeza. Deus nos dará todas as coisas. Nos protegerá, nos guardará. Claro que nós vamos ter uma confusão danada aí na frente, vamos ter embates, vamos ter uma série de problemas, que nós não vamos nem citar aqui. A transição do mundo velho para o mundo novo, para derrubar o império dos homens, vocês já viram o que vai acontecer, né? Império financeiro, império militar, político, os sábios, né? Não há quem aguenta hoje, sábios que não cabem mais em lugar nenhum. Para derrubar tudo isso para o chão, vai ser uma confusão. Então nós temos que estar prontos, preparados e vestidos devidamente para a gente passar por essa crise que nós vamos passar, está aí fora. Tá bem? Então não temas, porque eu sou contigo. Lembre-se disso. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está falando contigo. Quer mais? Sim, o Deus das estrelas. Tá? Lá para cima. Ele dirigiu a palavra a você. Chamou você de povo. Você que não era nada ontem. Até pouco tempo não era nada. Chamou você de povo. Então, este Deus é um Deus maravilhoso. Ele diz, serão envergonhados e confundidos todos aqueles que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então Deus continua nos fazendo fortes, vencedores, como na época de Moisés, as grandes batalhas, grandes lutas, como na época de Josué, de Davi, de Salomão. Irmão, nós temos raiz, nós não somos, não aparecemos ontem não, inventaram uma igreja, inventaram uma doutrina. Não, nós temos raiz, nós temos povo. Nós somos gente do Senhor. Temos que acreditar firmemente nessas coisas para que nós enfrentemos com coragem as dificuldades que vão bater no mundo. Vai, evidentemente, envolver nossas vidas. Mas a gente vai atravessar. Porque esse Deus está conosco. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Não precisamos ter medo. Ele está do nosso lado. Tá bem? Nós vamos encerrar o comentário aqui do capítulo 41, porque o tempo já avança. E vamos, em outra oportunidade, voltar para que nós podemos concluir a instrução que nos é concedida. Que Deus abençoe a todos nós, nossas famílias, nosso povo,
nossos amados que estão perto, que estão longe, os nossos queridos que ainda não conseguem entender a palavra, né? Nós temos alguns familiares, amigos, conhecidos que ainda não conhecem ainda essa verdade. Mas o nosso Deus, ele opera em função de muitas coisas que nós desconhecemos. Vamos pedir. Mesmo aquilo que a gente vê, acha que não tem jeito, vamos pedir. O que tem jeito não precisa de Deus interceder, nós mesmos fazemos. Entendeu, irmãos? O que não tem jeito é só Deus que faz. Então, vamos pedir ao nosso Deus que continue operando para a salvação dos nossos amados, dos nossos queridos, das pessoas a quem a gente quer ver bem, a quem a gente quer do nosso lado. Vamos nos esforçar para isso, na certeza de que Deus vai fazer tudo que for possível para resgatar essas pessoas e trazê-las das trevas, da escuridão, para a sua luz divina. Que permaneça no meio de nós o Espírito do Senhor, nos ajudando, nos guiando, nos instruindo e nos dando paciência com todas as coisas, nos revestindo devidamente para os enfrentamentos que estão aí diante de nós. Que as bênçãos do Eterno estejam com toda a comunidade, os irmãos que estão recebendo a palavra em outras localidades. Agradecemos por todos estarem aqui juntos de nós, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.